Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Pablo Conceição. Eu ajudo pessoas a desenvolverem o seu lado profissional e, consequentemente, as finanças. Quem não me conhece, comecei minha trajetória como garçom e hoje sou gerente de projetos de engenharia. Trabalhei por mais de 10 países mundo afora. Pessoal do YouTube, dá um joinha para eu saber que tá tudo ok. Facebook, dá um joinha por gentileza. Então, pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje: estou muito velho para traçar um novo rumo na minha carreira? Ou então, vou ainda um pouco além. Não tenho dinheiro, sou pobre, eu tenho chance de progredir na minha profissão, no meu lado profissional, nas minhas finanças, nos meus negócios? A minha resposta para as duas situações é sim. Não existe limitação alguma com relação à classe social e idade para a pessoa guinar em busca de um novo objetivo, de um novo propósito. Não tem nenhum tipo de limitação por classe social, gênero, religião, política, idade, para a pessoa prosperar na carreira, nos negócios, na vida, né, de uma forma geral. Olhando pelo lado da classe social, da pessoa não ter dinheiro, não ter condições, ou seja, no final do mês não sobrar dinheiro para ela poder investir na sua vida acadêmica e profissional, eu posso falar sim, tem como fazer isso. Por quê? Porque eu sou o exemplo vivo disso. A minha vida, no início, sempre foi uma vida em meio a dificuldades. Sempre estudei no sistema público de ensino. Praticamente tracei toda a minha trajetória. Eu comecei a empreender aos 10 anos de idade, sozinho, na marra, devido às dificuldades, às dores do dia a dia, da falta de dinheiro na infância, muitas vezes da falta de sem ter o que comer. Eu vou explicar isso um pouco melhor. De lá para cá, eu vim o quê? Buscando sempre formas de quê? De me manter, né? Ter o que comer, ter onde morar, ter como viver, ter o mínimo de lazer possível, mas de, ao mesmo tempo conseguir investir um pouco mais em mim mesmo, investir na minha formação acadêmica, investir numa habilidade, investir numa profissão, investir num conhecimento novo, investir em algo que possa me proporcionar um desenvolvimento pessoal e profissional. E é isso que eu venho buscando dia após dia. Nós temos aquela barreira, aquela crença limitante de que a pessoa só vai conseguir chegar no topo da carreira, prosperar mesmo profissionalmente, ser o considerado ali o profissional de elite da profissão dele, se ele investir milhares e milhares e milhares de reais na carreira. Fazer faculdade com altos custos aí, fazer especializações no exterior, isso pode trazer benefícios e levar o cara para um próximo nível? Claro que pode, óbvio que pode. Se não pudesse, ninguém faria. Eu fiz vários cursos, eu investi uma certa quantidade alta de dinheiro na minha carreira, mas isso foi agora, depois de quê? De 22 anos de carreira, eu comecei a investir valores um pouco maiores na minha formação. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é que tem como a gente crescer um pouquinho, tem como a gente crescer investindo apenas 10% ou 5%. Olha só, presta atenção no que eu estou falando. Tem como a gente crescer e ficar entre os melhores da nossa profissão investindo 5% de um salário mínimo por mês. Com R$50 por mês, e eu vou mostrar como, porque aqui no canal é o seguinte, aqui no canal a gente traz a informação, a estratégia, mas a gente dá exemplo, pautado em exemplo concreto e real de que funciona. E se eu for listar aqui a quantidade de exemplos que eu tenho concreto e real de pessoas que com muito pouquinho por mês chegaram a níveis altos nas suas profissões, eu vou ficar aqui provavelmente o resto da noite só dando exemplo. Então, pessoal, com muito pouco é possível investir e fazer um montinho, é o que a gente chama aqui no nosso canal de montinho do conhecimento, montinho do desenvolvimento. A cada R$50 que eu deixo de investir, por exemplo, ao invés de trabalhar de carro, ir trabalhar de bicicleta, ir trabalhar no transporte público, ao invés de almoçar todo dia no restaurante próximo do trabalho, prepara a própria comida, leva para o trabalho, fresquinha, comida fresquinha feita em casa. Altos executivos levam uma marmita para o trabalho.
eu levo uma vida do trabalho, não tem problema nenhum nisso, isso é o maior preconceito bobo, preconceito de pobre. Esse negócio de levar marmita é feio, é vergonha. Vergonha é almoçar no restaurante no final no mês, o mês durar mais que o salário acabar antes de chegar no final do mês. Utilizar a bicicleta ou o transporte público ao invés do carro, a gasolina 5,50, você já sabe o que eu estou falando. Levar o próprio almoço, ao invés de almoçar no restaurante pagando R$14 a quentinha todo dia. Deixar de sair para comer em restaurante, pelo menos, se você vai todo final de semana, pelo menos um dia, deixa de ir pelo menos 2 finais de semana no mês. Você vai juntar aí que você gaste 50 cada dia que você vai, se você economizar 2 finais de semana sem ir, comprar alguma coisa no supermercado e fabricar em casa, e produzir em casa e comida de casa quietinho, tô falando 50 por baixo, né? Fica mais caro. Se for acompanhado, então, vai ficar bem mais que isso. E aí, no final do mês, você junta 100, 120. Pega esses 120 e faz 3 cursos de R$40. Pesquisa quais os cursos, quais habilidades que o profissional top da sua carreira, aquele que você tem como referência, quais as habilidades que ele tem e que você não tem. Anota as habilidades que esse profissional tem e que você não tem. Pega essa economia fácil de fazer, que eu citei aqui 3 exemplos e vou citar muitos outros, invista nessas habilidades que o profissional de referência na sua área tem e que você não tem. Eu garanto que no final do período aí de 12 meses, vocês dois vão ter as mesmas habilidades. Porque a maioria, 90% das pessoas, só deixa para investir na carreira ou porque ela precisa daquilo para ela saltar para um próximo nível, ou porque ela está numa situação desconfortável e a única forma dela se tornar competitiva é adquirindo aquelas habilidades, aqueles conhecimentos. Pela necessidade, ela arranca do bolso e paga aquele curso e faz. O engenheiro, por exemplo, o engenheiro formou, chegou no mercado de trabalho, começou a distribuir currículo, se deparou com a situação de que a maioria das empresas estão pedindo desejável especialização, pós-graduação nessa área A, B, C, D ou E. O que o cara vai fazer? Opa, não sou competitivo. Vou fazer uma pós-graduação. Ele corre e faz a graduação. Esse é um exemplo de necessidade, onde a pessoa busca a evolução pessoal permanente através de conhecimentos, ela age por necessidade. Por outro lado, se você já tiver esse hábito mensal de separar, pegar uma economiazinha ali que não é tão difícil assim de conseguir, basta um esforço, um propósito. A gente tem que ter o propósito. Qual que é o seu propósito? Quer ser a referência na sua área? Esse é o seu propósito? Isso vai te levar num patamar mais elevado? Isso vai trazer para você mais confiança em desenvolver sua profissão? Você acha que isso vai te abrir mais portas para você crescer dentro da sua profissão? É um propósito, correto? Então, esse é o seu propósito, dedique-se nele, vá atrás do seu propósito. Invista pouquinho da sua economia mensal em conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui de como uma pessoa atrasa a evolução pessoal e profissional dela por um simples ato. Um trabalhador, seja lá qual for a área, ele está lá trabalhando, né? Ele tem a formação, vamos criar aqui um personagem fictício, é um profissional da área técnica, formado já há 2 anos, está empregado numa empresa, num setor industrial, ganhando um salário de R$2.200 por mês. Esse é o nosso personagem fictício aqui. Esse profissional, essa pessoa, ela tem ali como despesas, é um rapaz que é casado, tem um filho pequeno, o total de despesas dele aí chega na casa aí de R$1.600, despesa mensal. Comida, água, luz, internet, celular, 1.600. Se ele ganha 2.200 no bolso, sobrou 600. O equívoco, aí assim, no meu ponto de vista, tá? Eu tô me posicionando no lugar desse personagem fictício como se fosse eu. Pegaria esses R$600 que sobrou do salário desse personagem, se fosse eu, e investiria ele, por exemplo, na compra de um celular R$4.000 para ficar pagando prestação de R$300 durante o ano todo. Eu não faria isso. Eu olharia assim, vem cá, quais os setores que pagam mais para técnicos da minha formação com o meu perfil assim? Quais empresas que contratam melhor, que pagam melhor, que tem um plano de carreira, que proporciona desenvolvimento profissional, crescimento, ambiente de trabalho saudável,
Que lugares são esses? Eu ia atrás desse lugar. Encontrei esse lugar? Vem cá, quem que é o técnico lá um técnico com o meu perfil que trabalha lá? Procurarei saber, vem cá, o que que eu preciso ter para eu ser tão qualificado igual aquele cara lá, para eu merecer também uma vaga igual aquela? Ó, você precisa dessas habilidades, ó. Eu pegaria parte dessa sobra de salário meu ali, mensal, e investiria nessas habilidades. Eu pegaria R$100 por mês, entraria numa plataforma de curso aí de online que tem assim uma variedade imensa de cursos, de habilidades como Excel, dashboards aí, Power BI, o pacote da Microsoft, né? Pacote Office, engenharia de manutenção, eu faria o quê? Aqueles cursos que me agregariam habilidades que iam me deixar competitivo, que iam me colocar num patamar diferenciado do mercado. Uma vez que eu fiz isso, o que vai acontecer lá na frente? Eu vou estar mais próximo da oportunidade. Vou com consistência, treinamento e network, conversando. Por quê? Quem não é visto não é lembrado. Tem um ditado que fala isso. Quem tem boca vai a Roma. Não adianta o cara ser muito bom e ninguém saber que ele é bom. Até mesmo porque pode ter pessoas ao redor dele que ofuscam o brilho daquele cara. Então ele precisa exercer o branding dele, o marketing pessoal dele, a marca dele, para mostrar para todo mundo através de networking, rede social, profissional, LinkedIn, conversa em grupos e comunidades profissionais ali, procurando informações, colocando as habilidades dele ali à disposição de outras pessoas para que ele fique conhecido como referência na área dele. O que vai acontecer com isso, com essas ações? O mesmo que aconteceu comigo, vai pegar uma ótima oportunidade. Pegou essa ótima oportunidade, o salário que era 2.200 lá atrás, quando ele começou a investir 100 por mês em conhecimento, o salário dele já passou para 3. Ele entrou numa empresa grande, passou um ano, ele é promovido, passou para 3.500. Passou mais alguns anos, ele foi promovido, ele passou para coordenador do setor dele, passou para 4.500. Chegou a gerente, diretor, presidente e vai embora. E aí aquele celular que ele deixou de comprar lá atrás, porque os amigos dele têm o celular da moda e ele resolveu, não vou comprar o celularzinho da moda, eu vou investir e vai ter dinheiro para comprar 10, 20 celular daqui. Ele se priva de comprar um quando ele está começando e investe nele para poder comprar quantos ele quiser mais na frente. Não só celular, mas carro, moto, casa, proporcionar conforto, bem-estar para a família dele, para ele, viagens. Eu investi em mim durante um bom tempo, até eu poder começar a me dar o luxo de poder ter algumas coisas. Eu poderia ter tido lá atrás já, mas eu preferi, eu fiz o caminho contrário que a maioria faz, do que o grande rebanho faz. E aí, esse é o caminho das pedras. Então, classe social não é desculpa para o cara falar assim, não cresço porque eu não tenho dinheiro para fazer curso. Quem não quer fazer, dá desculpa. Quem quer fazer, faz. Dá uma solução. Agora, vamos entrar para outra crença que as pessoas colocam como limitação. Não, já estou ultrapassado no mercado de trabalho, já tenho uma certa idade, não vou, essas alturas do campeonato, querer traçar um novo caminho de crescimento na minha carreira, aprender novas habilidades, querer desenvolver. Lá no meu trabalho já tem uma geração mais nova que já domina habilidades aí de computadores, que eu nunca vou pegar o lugar dessas pessoas, nunca vou ser gerente na minha empresa, né? Esse é o pensamento que a maioria das pessoas com uma certa idade pensa. Daqui a alguns anos eu vou aposentar mesmo. Essa é uma armadilha tremenda, tá? Porque a aposentadoria, se a pessoa tiver muita sorte, ela vai conseguir pagar os remédios dela mensais ali, as despesas fixas da casa, tá? Não vai sobrar nada, porque a aposentadoria, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, Europa, América do Norte, o mundo inteiro, o sistema previdenciário está cada vez mais vulnerável. Essa é uma armadilha que nós, que já estamos caminhando já para uma fase mais madura, temos que ter muita atenção para não cair dela. Assim como os jovens, já começar a se preparar desde cedo, usando essas estratégias que a gente está falando aqui, para quando chegar lá na frente, chegar numa posição muito mais confortável para poder chegar a um ponto e falar assim, quer saber? Vou viver de renda, não vou trabalhar mais, vou viver em casa, perto dos meus filhos, ver meus filhos crescer. Então, o plano começa cedo, o plano tem que começar cedo. Eu comecei tarde com esse planejamento, mas comecei. Não tem essa coisa de limite de idade para a pessoa desenvolver. E como vocês já conhecem aqui no nosso canal, eu falo de uma metodologia, uma teoria do exemplo. Então, eu vou trazer mais um exemplo. Eu tenho um amigo que ele tem 67 anos de idade. Ele trabalha já no ramo de paisagismo, pelo menos uns 50 anos. 50 não, uns 45 anos. Vamos botar aí. Vamos botar 40 para ficar redondo. 40 anos trabalhando no paisagismo de sítios, né, jardins, propriedades, fazendo
aquela ornamentação, gerenciando fazendas, setor agrícola e tal. Só que um belo dia, essa pessoa, esse colega, né, de 67 anos, esse amigo, ele decidiu tomar um novo rumo na vida dele, um rumo que proporcione a ele mais qualidade de vida, mais tempo para poder cuidar da saúde, mais tempo para poder viver com a família, para poder ter lazer, viajar, refrescar a mente, viver a vida. Esse amigo falou comigo: ô Pablo, pô, gostaria muito de ter um negócio próprio e aos poucos ir obtendo a minha liberdade geográfica, a minha liberdade do meu tempo, ter meu próprio negócio, trabalhar o horário que eu quero, como eu quero, com quem eu quero. E eu falei: cara, meus parabéns, é exatamente isso, o pensamento é esse. O senhor está completamente certo. O senhor tem meu apoio para o que precisar, para qualquer coisa, vai em frente e vai dar muito certo. E esse planejamento que ele fez, a curto para médio prazo, já está entrando quase que na fase final, na fase da liberdade geográfica e liberdade de cronograma, da independência de negócios. Trabalhar da forma que quer, com quem que quer, produzindo mais e tendo mais retorno, né? O dono do próprio negócio, quanto mais ele produz, mais ele tem. Então esse é um exemplo de que a idade não é uma limitação, assim como a classe social também não deve ser. Tantas outras pessoas fazem isso, independente da fase da vida que está, que se já tentou, já tentei 5, 10 negócios diferentes, fracassei, não deu certo, não gostei daquele trabalho que eu trabalhava, não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu pensava, abri um negócio, não deu certo, tive que fechar, e daí? Tantas pessoas passam por isso. O vitorioso é aquele que perdeu algumas vezes e continuou tentando até a vitória vir. O vitorioso, ele não ganhou. O Anderson Silva se tornou campeão mundial da UFC na primeira luta. Ele apanhou bastante até ser campeão. E assim muitos. O Lewis Hamilton se tornou o fenômeno que é na Fórmula 1 na primeira corrida. Ele perdeu várias até começar a ganhar. Então, idade e classe social, isso aí é uma mera limitação de crença que a gente tem, que impede a gente de ser o que a gente quer ser. E eu tenho certeza, plena convicção, que você pode ser muito mais do que é. Claro, se é isso que você deseja ser. Se você já tem a vida que quer, se está perfeito, ótimo. Eu honro você por isso. Isso é muito bom. Eu, inclusive, te dou os parabéns por já ter adquirido esse nível de satisfação. Então, pessoal, mais uma vez, classe social e idade não é desculpa para ficar com medo de tentar se libertar de uma situação desconfortável, de uma situação que não é aquela que você poderia estar vivenciando. Outra coisa com relação a isso, a prova de que cada vez mais esses dois fatores não são determinantes para o sucesso ou insucesso da pessoa, a própria sociedade, como um todo, principalmente relacionado ao mercado de trabalho, sabemos sim, claro, que existia mais, ainda existe algum preconceito com as pessoas mais experientes, né, para poder tentar uma carreira nova ou retornar ao mercado de trabalho. Existe sim esse preconceito, a gente sabe disso, a gente não pode querer também encobertar uma coisa que a gente sabe que acontece, mas só que por outro lado, a própria sociedade já vem cobrando isso de empresários, principalmente de recursos humanos, de recrutadores, que eles não deixem com que esse preconceito interfira na naturalidade, principalmente no futuro das pessoas que podem render e produzir ainda muito mais do que aquilo que produziram até aquele ponto. Principalmente considerando o fato de que as pessoas vão ter que trabalhar cada vez mais até conseguir aposentar. Por que essas normas elas mudam? Exatamente para ter tempo da pessoa contribuir tanto com o trabalho dela, com a produção dela de valor, né, de trabalho, quanto a contribuição mesmo de impostos, né, mesmo para o país. Quanto maior o número de profissionais em atividade, melhor para o sistema previdenciário, porque esses profissionais em atividade pagam o salário daqueles que já estão aposentados. Então, nós vamos ter que trabalhar cada vez mais. O mercado de trabalho está mais aberto a receber os profissionais de mais idade. Só que ainda assim, existe uma coisa muito boa que aconteceu, que a gente pode tirar de positivo disso tudo tão
tão estranho, ruim que aconteceu no mundo todo, essa situação da pandemia, mas a gente pode tirar uma coisa de proveito disso. Com as tecnologias desse contato virtual aqui entre as pessoas, os sistemas de recrutamento, de entrevistas, eles foram todos adaptados para isso. A pessoa que está te avaliando ali, ela não está hoje somente avaliando ali o seu currículo, o que está escrito ali. Ela tem a oportunidade de avaliar você pessoalmente aqui numa entrevista como essa, assim, virtual. E esse é o momento do profissional mais experiente demonstrar as vantagens que a empresa vai ter de contratar um profissional experiente quanto ele. Passar a experiência dele para os mais jovens para poder ajudar com que os mais jovens não cometam tantos erros quanto ele, para que eles não precisem errar para aprender. Podem aprender com a troca de experiência com esse profissional mais experiente. Outra coisa, quanto mais experiência essa pessoa tem dentro de uma equipe que tem uma mistura de profissionais mais jovens, médios e mais experientes, é que essa troca de perfis ali, eles proporcionam uma coisa muito boa. A energia do jovem que está chegando, a experiência média e precavida e ainda assim com bastante energia profissional ali, nível pleno, meia experiência, e a extensa experiência, visão analítica de negócios, longos e longos anos de trabalho desse profissional mais experiente. Então, quando você consegue combinar isso tudo dentro de uma equipe, isso é muito bom. Então, um profissional mais experiente, quando ele consegue, nesse contato aqui, transmitir todas essas vantagens, né, que ele vai entregar para a empresa que está contratando ele, a chance dele vender o peixe dele e a empresa comprar o peixe dele é maior nesse contato virtual. Então, essas ferramentas ajudaram muito essas pessoas mais experientes. Até mesmo porque no currículo não precisa colocar a idade. Fica aí a reflexão sobre isso. Você que já é mais experiente, que pensa assim, estou muito velho para mudar de carreira, para tentar algo novo, fazer um curso novo, não entrem nesse tipo de crença limitante, porque nunca é tarde para desenvolver uma nova habilidade. Vamos junto nessa, entendeu? Atrás do propósito, não deixe que essas crenças venham a ofuscar a sua vontade de vencer. Assim como eu digo a mesma coisa para aquelas pessoas que estão numa posição social menos privilegiada, que não tem tanta grana para ficar investindo em treinamentos, em altos cursos, não deixe isso te limitar também não. Se programe para investir pelo menos R$50 por mês em alguns cursos na sua área que você atua, ou na área que você tem sonho de atuar, R$50 que seja por mês ali, olhe um profissional que é uma referência naquilo que você quer ser. Se você hoje é frentista de posto de gasolina, você hoje é balconista de supermercado, seja lá o que for, você quer ser o quê? Quer ser um arquiteto? Quer ser um técnico em telecomunicações? Quer ser um engenheiro? Quer ser um contador? Quer ser um advogado? Mire naquelas coisas que você precisa ter para ser aquilo, comece a investir no pouco. Sabe por quê? O pouco, com o tempo, se torna muito. Agora, o nada, como diz a matemática, 0 vezes 50 é 0. Agora, se você multiplicar 50 vezes 50, lá na frente você tem 2.500. Então, por isso que às vezes é muito melhor a gente se privar de um prazer a curto prazo, né? Comprar um celular, comer um hambúrguer lá no fulano de tal, tomar cerveja lá no cara lá, quer tomar cerveja? Compra num depósito baratinho, leva para casa, senta em casa, bebe ali, chama os amigos então quando puder, voltar esse relacionamento normal, economizar, investir em si próprio, é uma riqueza tremenda lá na frente. E aqui está o exemplo disso. Quem começou como garçom, depois passou para assistente de mecânico, investindo sempre alguma coisinha em mim ali, sempre fazendo um cursinho, e tudo, virei técnico, virei engenheiro, virei gerente de engenharia de projetos e tudo. E hoje estou aqui falando com você. Hoje eu sou treinador de pessoas. Eu estou aqui, nesse nosso contato aqui, para treinar você através da minha experiência, o que deu certo para mim, o que encurtou o meu caminho até o objetivo que eu queria. Eu venho aqui compartilhar isso com você. Eu espero que você enxergue mesmo essa oportunidade para que você possa também encontrar esse mapa, né, esse caminho das pedras, para que você também possa chegar até esse propósito, esse objetivo. Então, pessoal, é isso. Classe social e idade não é limitação para quem quer crescer profissionalmente, para quem quer desenvolver uma nova habilidade, beleza?
Isso aqui é o que ficou de hoje, da lição de hoje. Espero que você possa colocar os seus planos em prática com muita clareza, muito foco, planejamento e principalmente a regra, consistência, tá, galera? Não adianta correr 10 km um dia e depois ficar um ano sem correr. É melhor correr 1 km todo dia o ano inteiro. Consistência. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo seu comprometimento ter vindo participar com a gente dessa aula, né? Aqui a gente não faz live, a gente dá aula e até o próximo encontro.